Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre um comportamento, uma tendência, uma mentalidade que costuma estar presentes em muitas pessoas altamente sensíveis, eu própria incluída. E este comportamento, esta mentalidade é o ser viciado ou viciada em estresse e preocupação. Mas, antes de falar disso, eu queria pedir desculpas a vocês por esta voz sensual, mas é que eu ainda estou sofrendo os efeitos de uma gripe muito forte que eu tive ao longo desta semana, ok? Obrigada. Bom, mas então, vamos falar sobre o vício em estresse e preocupação. E é claro que eu sei que ninguém está livre do estresse, com todas as responsabilidades que todos nós temos, trabalho, escola, cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, contas a pagar e coisas do gênero, é óbvio que um certo nível de estresse está presente na vida de todos nós. O problema passa a existir quando o sentir-se estressado se torna algo tão natural na vida das pessoas que muitas vezes elas nem percebem o que está acontecendo. Elas estão constantemente sobreativadas no seu sistema nervoso. E é isto que eu estou chamando de vício em estresse. E também é importante lembrar, como faz a doutora Judith Orloff, que para além das nossas responsabilidades, que sim nos causam estresse, existe aquilo que ela chama de desespero tecnológico. E o que é o desespero tecnológico? O desespero tecnológico é um estado de alta ansiedade que resulta da sobrecarga de informações e do vício em internet. O desespero tecnológico também está relacionado a um outro problema, que é a nossa superdependência dos smartphones e o pânico de ficarmos longe dos nossos celulares e dos nossos computadores. Existe inclusive um acrônimo para isso que é o FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder alguma coisa do mundo importantíssimo vai acontecer e a gente vai perder por estarmos desconectados. Os psiquiatras começam a considerar esta dependência excessiva dos meios digitais como uma forma do que eles chamam de distúrbio de apego, com todas as suas consequências negativas, como ansiedade, insônia, pesadelos, sono inquieto e angústia contínua. Bom, este é o quadro atual, mas por que isso é tão perigoso para nós que somos altamente sensíveis? Antes de tudo, eu quero deixar claro que ser altamente sensível não obrigatoriamente vai lhe levar a viver com estresse crônico ou com níveis altos de ansiedade. No entanto, infelizmente, não é raro, não é incomum que as pessoas altamente sensíveis enfrentem um alto nível de estresse e de ansiedade na sua vida cotidiana. Isto por quê? Porque, devido a, entre outras características, o tal do processamento em profundidade, as pessoas altamente sensíveis tendem a se preocupar mais com o passado, mais com o futuro e tudo mais. Isto pode contribuir para nos tornarmos viciados em estresse. E entenda que não apenas as pais podem se tornar viciadas em estresse. Muitas pessoas altamente sensíveis ou não se tornam sim viciadas na descarga de adrenalina causada pelo estresse, conhecida como a resposta de lutar ou fugir. E, como sempre,
há uma luz no fim do túnel, há uma boa notícia, que é o fato de que a gente pode desacelerar esta reação e aprender a controlá-la. Mas, para isso, é importante que a gente entenda melhor aquilo que eu estou chamando de vício em estresse. Para começar, eu preciso deixar bem claro que vício em estresse é uma expressão, não é um diagnóstico médico, tá bom? Bom, dito isto, vamos lá. O vício em estresse pode ser definido como um padrão recorrente que tende a analisar as situações, a enxergá-las de maneiras que aumentam o estresse. De modo geral, o vício em estresse está diretamente ligado aos nossos amplificadores pessoais de estresse, como, por exemplo, as distorções cognitivas, das quais eu falei no vídeo anterior, ou o pensamento e se? E se eu perder dinheiro? E se eu fracassar no exame? E se? Sempre prevendo os piores cenários possíveis. Aquilo que eu chamo, brincando, de cinema catástrofe. Então, o que acontece em decorrência deste tipo de atitude é que nós passamos a viver sempre sobreativados. Nós passamos a viver sempre em estado de estresse, como se estivéssemos sempre correndo perigo. E não conseguimos relaxar. Sabe, quando você está sonhando com aquele momento que você finalmente vai dar conta das suas tarefas, vai chegar em casa e vai conseguir descansar e relaxar? Mas na hora H você não consegue fazer isso, você não consegue se desconectar, você não consegue se descontrair, você fica ainda com aquela sensação, com aquela tensão no seu corpo e na sua mente. Isto acontece porque quando nós estamos sob estresse, e veja, pode ser em função de algo externo, pode ser em função dos nossos pensamentos, nosso corpo segrega determinadas substâncias que são conhecidas como neurotransmissores. E eles são exatamente isso, transmissores de informações neuronais. Por isso que a gente chama de neurotransmissores. Os mais associados ao estresse são o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. E eles têm a função de preparar todo o corpo para a reação ao estresse, que é lutar ou fugir. Quando a gente fica sob estresse o tempo inteiro, eles estão sempre circulando no nosso sistema. E acontece que nós podemos nos acostumar com isso e nos tornarmos, de certo modo, viciados no coquetel dessas substâncias. E é aí que a gente não consegue mais desconectar e relaxar. Mesmo que a gente pare, mesmo que a gente passe o dia descansando, nós continuamos com aquela tensão, porque estes neurotransmissores continuam girando no nosso sistema. Entendeu? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a acalmar o nosso sistema nervoso, aprender a gerar outra resposta de outros neurotransmissores que transmitem calma e tranquilidade para equilibrar essa resposta biológica. Na verdade, nós precisamos do conjunto. Nós precisamos dos neurotransmissores de ativação, como a gente chama, estes que eu falei, e nós precisamos também dos neurotransmissores de relaxamento. E é quando a gente não consegue equilibrar essa dança, equilibrar essa resposta dentro do nosso organismo, que o estresse e a ansiedade se tornam um vício, se tornam uma maneira de viver. Para lhe ajudar a pensar sobre como está a sua relação com o estresse e a ansiedade, eu trouxe aqui algumas perguntas que compõem um pequeno teste. São 6 perguntas que compõem um pequeno teste para você pensar se é ou está se tornando um viciado, viciada em ansiedade. Vamos lá? 1. Eu me preocupo com muitas coisas todo o dia. Ao longo do dia eu estou sempre preocupado ou preocupada com alguma coisa. 2. É difícil para mim parar de assistir a notícias que provocam ansiedade, seja na TV ou seja na internet, embora eu tente. 3. Eu sinto ansiedade de separação quando eu não consigo acessar o meu smartphone ou o meu computador. 4.
A forma como eu encaro os problemas contribui para aumentá-los ou para diminuí-los? 5. Eu me preocupo com coisas que ninguém ao meu redor se preocupa? E por último, 6. Logo que um problema é resolvido, eu imediatamente me concentro em outro? Muito bem. Se você respondeu sim a todas as 6 perguntas, está claro que a preocupação, o estresse e a ansiedade desempenham um papel super importante no seu dia a dia. Se você respondeu sim a 4 ou 5, também representam um grande papel. 2 a 3 respostas já indicam que a preocupação e a ansiedade não são suas companheiras do dia a dia. E um sim sugere que você é muito mais uma pessoa de ação do que de preocupação e ansiedade. Eu confesso que da primeira vez que eu respondi essas questões, eu fechei com todas as 6. Hoje eu estou entre 4 e 3 com muito esforço. Então, como eu disse, para equilibrar a sua vida, você precisa aprender a gerenciar o estresse. E para isto, você precisa de técnicas que vão lhe ajudar a acalmar o seu sistema nervoso e a gerar os outros neurotransmissores. Por exemplo, a dopamina, a serotonina, a oxitocina e outros que estão associados ao bem-estar e ao relaxamento. Lembra que eu falei de um equilíbrio entre neurotransmissores de ativação e neurotransmissores de relaxamento? E aqui eu trouxe 7 dicas, 7 sugestões que podem lhe ajudar a exatamente fazer isso, a diminuir o impacto do estresse no seu sistema nervoso e, com isso, abandonar o vício de viver sob o estresse e a ansiedade. E a primeira sugestão para acabar com o seu vício em estresse é que você elimine a cafeína, o açúcar e outros estimulantes, porque isto alimenta a resposta de lutar ou fugir e todo aquele coquetel de substâncias que a gente já falou. A segunda sugestão é que você evite pessoas que reforçam o seu medo, as pessoas que eu chamo de vampiros emocionais. E, em compensação, procure estar próximo ou próxima de pessoas que sejam mais positivas. As pessoas que a gente chama de pessoas dopamina. Aquelas pessoas que lhe ajudam a se sentir bem. A terceira sugestão é que você fique longe daquilo que alimenta ou detona o seu estresse. Aquilo que a gente chama de indutores de estresse. Entre eles estão, claro, as notícias violentas na TV, a internet, discussões com pessoas próximas ou não, principalmente, evite tudo isso, principalmente antes de dormir. Você pode achar que está tudo bem, só que a tendência é que o seu cérebro continue processando aquilo enquanto você dorme. E se o seu cérebro está processando algo estressante, ele está produzindo e secretando todos aqueles neurotransmissores. A outra sugestão é que você estabeleça limites e fronteiras saudáveis para gerenciar o estresse, para combater o estresse crônico. É importante aprender a dizer não. E também lembrar-se que, como diz a doutora Orloff, não é uma frase completa. Não necessariamente você precisa adicionar uma justificativa. Isso pode, inclusive, enfraquecer a sua posição. Mas o importante é entender que você não vai conseguir controlar o seu estresse se não aprender a estabelecer limites com as pessoas e as situações que causam o seu estresse. E a última sugestão é para que você faça uma pausa e não atue quando estiver agitado ou agitada. Faça um voto, faça uma promessa. Nunca terei uma conversa com alguém, enviarei um e-mail ou tomarei uma decisão quando eu estiver dominada pela ansiedade. Não importa qual seja a situação, qual seja o aborrecimento, não atue até ter recuperado a calma, a racionalidade e a compostura. Isto vai lhe ajudar em 2 aspectos. O primeiro, vai lhe ajudar a recuperar o controle sobre si e suas emoções. E o segundo aspecto importante é que isso, é claro,
vai evitar alguns problemas futuros. E para terminar, eu queria te apresentar uma técnica de relaxamento simples e rápida. Isto porque eu sei que sob o vício do estresse, sobre a ação daquelas substâncias que eu falei, a gente tende a não ter a tranquilidade necessária para uma técnica de meditação, por exemplo. Então essa é uma técnica de relaxamento bastante simples e rápida. E esta técnica é a seguinte: fique numa posição confortável, sentado ou deitado, e respire fundo algumas vezes, enquanto deixa o seu corpo ficar flácido, ficar mole. Agora, comece pelos dedos dos pés. Contraia o máximo possível, contando até 10. Quando você chegar em 10, expire e relaxe. Solte toda a tensão. Feito isso, passe para os músculos dos pés, os músculos, a planta dos pés. Contraia, 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 contando até 10. Respire fundo e solte, relaxe a tensão. Vá fazendo isso por todo o seu corpo, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxa, abdômen, subindo até o rosto, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Não se preocupe com os pensamentos intrusivos, porque eles virão. O importante é se manter fazendo o exercício. Ao final, você perceberá uma grande liberação da sua tensão. E por que eu estou trazendo essa técnica, que é uma técnica bobinha, tão simples assim? Porque sentir-se no controle da sua reação aos estressores da vida vai lhe dar uma sensação de maior liberdade emocional. Lhe ajuda a sair daquilo que eu chamo de montanha-russa emocional. Por quê? Porque você percebe que vai estar escolhendo como agir, ao invés de reagir apenas, ao invés de pular como um boneco de mola, cada vez que os seus gatilhos são acionados, cada vez que os seus botões de estresse são pressionados. E com isto você se sente mais capaz de assumir o controle sobre as suas emoções e sobre a sua vida. E para terminar, eu queria dizer duas coisas. Uma, que eu tenho aqui no canal toda uma playlist sobre estresse que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E a segunda é que, para esta conversa, eu me baseei, entre outras fontes, neste livro aqui, Liberdade Emocional, da doutora Judith Orloff, cujo subtítulo é Liberte-se da emoção negativa e transforme a sua vida. Então, eu queria deixar também como sugestão para você, se você quiser aprofundar mais sobre técnicas de regulação emocional. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira sobre a gripe. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no botão que aparece aí embaixo para assinar o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E se você conhece uma outra pessoa que também é viciada em estresse e preocupação, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!